Então, boa tarde a todos. Então, para dar início aos nossos trabalhos, eu convido a todos que possamos fechar suavemente os nossos olhos, assim nos desprendendo das nossas preocupações, das agitações que tivemos anterior a esse horário, porque como é sabido através do pensamento e da prece sincera que nós nos conectamos com Deus, com Jesus, o plano espiritual. Então queremos pedir a Deus de infinito amor, de infinita bondade. Ó Pai querido, Tu que vês o que vai no nosso íntimo, Tu que sabes as nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos medos, das nossas angústias. Tu que sabes, querido Pai, quantas vezes nós desistimos de vencer todas essas más tendências. Viemos então, todos juntos, pedir, dai-nos força, meu Deus, para que possamos, nessa nossa jornada evolutiva no plano Terra, ter presente os ensinamentos do nosso irmão Mestre Jesus, paciência, tolerância, resignação, para que consigamos dia após dia vencermos as imperfeições. Hoje, meu Deus, estamos na nossa casa de oração que tanto nos ampara, que possamos estar aqui recebendo essas vibrações fortalecedoras, que possamos ter mais discernimento, mais força, coragem para seguir na nossa jornada. E que a equipe espiritual também nos envolva e nos fortaleça na nossa jornada também. Que assim seja. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que os benfeitores espirituais também possam estar conosco e me intuir. Então, a mensagem de hoje é do livro O Roteiro. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier em 1952. Quem ditou a ele foi o Espírito Emmanuel. Como nós também, às vezes, vamos fazer uma viagem, vamos definir um planejamento na nossa vida, nós muitas vezes fizemos um roteiro. Esse livro, então, ele tem 40 capítulos e todos eles nos fazem pensar, nos trazem orientação, nos trazem esclarecimento para que nessa jornada terrena, parte da nossa evolução, possamos nos amparar. Nós precisamos sempre buscar desenvolver também a nossa inteligência. Então é através do conhecimento que nos esclarecemos, que tiramos as dúvidas, que tiramos muitas vezes a ignorância que temos de certos assuntos. É através também da evolução intelectual nossa. Então o livro Roteiro ele tem lindas mensagens que nos trazem muito conforto, muito esclarecimento. E o nosso tema, então, é na senda evolutiva, no capítulo 4. E o que ele nos fala? Ele vem nos falando que a divindade levou foi um passar do tempo muito longo para a nossa evolução. Desde os primórdios lá, quando na formação da Terra, passando por diversos estágios, o planeta Terra foi evoluindo, como também foi evoluindo o nosso corpo e se transformando no que somos hoje. Mas antes disso, lá no prefácio do livro, ele nos escreve assim, definindo rumos. Já no início do livro, ele nos faz pensar e nos diz: o Cristo é nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afaste dele.
Depois diz que na nossa jornada evolutiva nós registrará sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirá muitas vezes vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. São aqueles que nos adulam, não é? Escutará novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Continua ele na introdução do livro. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Emmanuel. Ele já abre o livro dizendo que quanto mais nós ficarmos com o Evangelho de Jesus junto de nós, passaremos pelas várias etapas da nossa evolução amparados. Que nessa nossa jornada encontraremos muitas tentações. E são nessas tentações que o Evangelho de Jesus estará vivo para passarmos. E junto com o Espiritismo, que veio esclarecer a nós, vamos nos fortalecendo. Aí ele nos diz: quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física, em que a mente humana se exprime na Terra? Sim, até chegarmos aonde estamos, quantos milênios foi? De paciência em paciência foi evoluindo o nosso planeta e nós juntos. Aí nos diz: nós, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Não acontece por acaso, mas sim através do esforço contínuo para superar as dificuldades e aprender as experiências. Aves sem asas não se elevam à altura. Então ele vem nos dizer, através das nossas idas e vindas, nós vamos evoluindo. Só que muitas vezes, não é? Essas idas e vindas, nós viemos para cá, queridos irmãos, e às vezes as experiências que passamos não nos engrandecem. Então, como se dá isso? Ele diz: as experiências e ações de cada espírito, tanto positivas quanto negativas, deixam marcas e se fixam em sua natureza espiritual. Então, ele nos fala assim, que do berço ao túmulo, quando nós nascemos, sabemos que vamos ter um tempo para partir daqui. Quando nós partimos daqui, nós continuamos igual como éramos, não é? Deixamos esse corpo físico, o espírito então se liberta, mas continua igual. Então ele faz-nos pensar, como se dá as nossas vindas e idas? Se nós viemos para cá, conseguimos ameliar, não é? Os valores morais, nós vamos desencarnar já um pouco melhores, vamos retornar ao plano espiritual, lá vamos vivenciar mais uma etapa e vamos progredindo. Mas e aqueles irmãos com menor grau de evolução? Nos diz, ao desencarnarem, permanece em um estado letargo espiritual, como aves sem asas que precisam retornar à carne para aprender e evoluir. As experiências da vida terrena, mesmo que não lembradas conscientemente, ficam registradas no íntimo, influenciando sonhos, pesadelos e a necessidade de reparação, aprendizado em futuras encarnações. Então, aqueles irmãos, vamos tomar como exemplo, aqueles irmãos estão vivendo.
Mas diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos embates da vida que nós temos, esses irmãos pensam em desistir da vida. Começam a se desesperar, parece que eles não veem mais nada que dê solução à vida que eles estão vivendo. São irmãos que não encontraram uma fé mais viva no seu íntimo. São aqueles irmãos que nós sabemos que optam pelo suicídio para achar que a vida vai acabar. Mas ledo engano a esses queridos irmãos nossos, não é? Que eles acham que acabando, retirando a vida, acaba tudo. Acaba o sofrimento, acaba a dor, acaba as preocupações, acaba tudo. Então, queridos irmãos, diz que para um suicida, a maior tristeza dele é em perceber que quando ele se tira a vida, ele continua existindo, porque nós somos espíritos eternos. O que morre é nosso corpo, mas essa alma nossa, ela vai viver eternamente. Então, são esses indivíduos aqui que ele nos fala, de menor grau de evolução, que ainda não tiveram aquele contato, aquela fé viva construída, o Evangelho de Jesus, que diante das dificuldades vão se tirar a vida. Como se dá o suicídio dos irmãos que a gente sabe, uns se enforcam, outros se dão um tiro, outros então usam de algum produto químico. E o que acontece com esse irmão? O corpo falece, mas o espírito vai continuar existindo. E como se dá esse suicida no plano espiritual, porque ele continua vivendo? Quando ele faz esse suicídio, que ele rompe a vida, porque a vida é um dom de Deus. Nós não temos o direito em absoluto de nos tirar a vida, então nós fomos contra a lei. O suicida, ele vai direto para um vale, chamado Vale dos Suicidas, um lugar muito tenebroso, quando possa se imaginar, um lugar de trevas, de escuridão, de muita dor e sofrimento. Aquele espírito, ele é levado direto para esse vale, porque lá todos vibram igual. Lembrando, irmãos, que como nós pensamos e agimos, nós vibramos. Então, esse espírito que se suicidou, ele é levado a esse vale, porque esse vale é um vale também de expiação a ele. Ele ficará lá por um longo tempo, porque ele vai precisar se libertar ainda desta animalidade, porque como ele rompeu esse nosso corpo físico, que ainda tinha um tempo para viver mais, ele vai carregar com ele ainda esses fluidos animais que tem do nosso corpo. Então ficará neste vale sombrio. E lá, será que acabou o sofrimento dele? Não, esse irmão continuará sentindo a mesma sensação do que provocou nele o suicídio. Ele vai sentir o sufocamento, se ele se sufocou. Se ele se deu um tiro, ele vai sentir aquela dor. E quantas outras formas ele continuará sentindo. No livro Memórias de um Suicídio de Ivone Pereira, o espírito Camilo, ele conta como foi toda essa situação que ele enfrentou. Ele vivia aqui na Terra, ele era português, ele tinha uma vida cômoda, de repente ele foi se perdendo em situações econômicas, ele viu que não podia cuidar mais da família. Ele decidiu, então, achando que ele, acabando com sua vida, acabaria com tudo. Não, foi para esse vale. E lá ficou por um longo período até despertar o arrependimento. Esses irmãos suicidas que ficam nesse vale vão precisar despertar o arrependimento. E quando surge o arrependimento, abre-se uma nova oportunidade a esses irmãos. Na espiritualidade, quem é encarregado de socorrer então esses irmãos é Maria de Nazaré, que existe então a legião dos servos de Maria, que se dirigem ao Vale dos Suicidas, vão resgatando esses irmãos que caíram nesse equívoco,
são resgatados de lá, levados então a uma comunidade onde vão começar um restabelecimento. Só que lá, queridos irmãos, eles vão levar um grande tempo para se restabelecerem, para aprenderem a ter disciplina, discernimento, para poderem deixar essas sensações que ainda ficou com eles e aprenderem num espaço de amor, de bondade, de compreensão. Vão ver o erro que fizeram, né, o equívoco que cometeram, vão ter amparo, vão ter socorro, para depois, quando surgir uma nova oportunidade, eles vão voltar ao corpo físico novamente. E nessa nova volta ao corpo físico, vão trazer ainda consigo muitas lembranças, algumas impressões de como foi a vida pretérita, de como foi aquela situação que ele cometeu, aquele ato impensado. Então ele diz aqui, ao reencarnarem, os espíritos trazem consigo as características do quadro moral que construíram, buscando corrigir erros e desenvolver qualidades. Esses irmãos suicidas muitas vezes trarão consigo deficiências físicas e doenças misteriosas, são consequências temporárias dos danos que causamos à evolução natural. Eu trouxe para nós o exemplo desses irmãos suicidas. Porque quantas vezes muitas pessoas, não é, irmãos, sem uma prática religiosa no seu lar, no seu convívio, se desesperam, se deixam levar por fraquezas e parece que não encontram solução nenhuma. Quiçá eles soubessem que ao cometer um ato, um desatino de tirar a vida, não acabaria com o sofrimento. O sofrimento seria duplicado, seria multiplicado, porque eles vão ter que repassar tudo, queridos irmãos, que nós desarmonizarmos na natureza, que a natureza é uma lei divina, nós vamos ter que responder. Então, quando vier este desespero, essa desesperança, Emmanuel nos diz, busquemos força e refúgio no Evangelho de Jesus, busquemos nos conhecer, que às vezes essas dificuldades, esses empecilhos da nossa vida são as provas necessárias para nós evoluirmos. Se para criar, não é, todo esse universo maravilhoso, esse planeta Terra que nós vivemos, foi necessário milênios. O homem, como conhecemos agora, teve uma evolução muito lenta para chegar. Por que será que muitas vezes as provas, as dificuldades, a gente gostaria que acabassem logo, que elas logo se extinguissem como um piscar de olhos? Não, a nossa evolução é lenta. E diante dessas provas, não vamos nunca nos desesperar. Vamos buscar despertar uma fé interior e nos pedir, por que será que eu estou passando por essas tribulações? Por que será que eu não encontro resposta para as minhas dúvidas? Ao fazermos essas perguntas, diz que nós começamos a entrar em contato também com aquele espírito muito especial que nos acompanha na jornada terrena, o nosso anjo guardião. E quando nós conhecemos, através da doutrina espírita, a lei das reencarnações, fica mais fácil nós compreendermos o porquê do nosso sofrer, fica mais fácil nós encontrarmos aquele lenitivo de dizer, olha, estou passando por essa prova, vou me examinar, será que foi algo que fiz agora, nesse momento de vida que estou vivendo? A gente vai encontrar a resposta, então a gente vai dizer, não, eu vou tentar rever os meus conceitos, rever as minhas atitudes, rever os meus pensamentos. Quando nós, irmãos, tomamos esse pensamento,
é uma claridade que vai nos dar a força para sairmos das dificuldades. E se eu não encontrar, talvez, nesta vida a resposta do meu sofrer, então eu busco na doutrina espírita, que também me mostra que possivelmente eu vim fazer algum resgate, eu vim fazer alguma parte necessária, que essa prova que me parece tão difícil é necessária. É necessária porque saberá se eu não fiz o rumo antes que eu tinha, eu não tirei aquele meu trem que andava no trilho, eu tirei. Eu vou ter que responder. Mas Deus nos ama infinitamente, que nos dá esta oportunidade da reencarnação, para que numa nova oportunidade nós buscamos nos regenerar, continuar evoluindo. E ele nos diz no livro que essa evolução é aos poucos. Então o desespero deve ser algo que, quando nós percebermos que nos envolvermos com uma situação que parece muito aflitiva, nós temos calma. No silêncio do nosso íntimo, uma prece para buscar esclarecimento. E aí também ele nos diz, por que será que eu preciso encarnar? Muitos podem dizer, mas por que encarnar? Encarnar porque nós precisamos sim vir à carne, nesse corpo físico, para nos melhorarmos moralmente e intelectualmente. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 132, foi pedido, não é? Kardec pediu. Qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a expiação de refazer os caminhos errados. Para outros, missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Sim, nós precisamos, através da inteligência, desenvolver a vida material aqui na Terra. Quanta evolução não teve através da ciência, as vacinas, a formação de universidades, a formação de museus, a formação de grandes fábricas para se trabalhar. Isso tudo é através da inteligência que nós viemos aqui e desenvolvemos. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Sim, nós tomamos aqui no plano Terra esse corpo de carne que todos temos, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós precisamos de sucessivas encarnações para nós evoluirmos. E que bênção, irmãos, quando a gente sabe que tudo que nós aprendermos nesta vida, levaremos quando voltarmos, quando deixarmos esse corpo e voltarmos para o plano espiritual. E teremos mais encarnações. A bagagem positiva que aqui fizemos, ela vai vir conosco na outra encarnação, acelerando a nossa evolução. E na questão 133, essas vezes nós nos perguntamos, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde um princípio seguiram o caminho do bem? A gente pensaria, se eu já fiz tudo certo, será que eu preciso encarnar novamente? Então nos diz, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, irmãos, nós vamos sempre ter fadigas e trabalhos, porque isso nos faz crescer. Se nós nos fechamos na ignorância, nós vamos só estacionar. Mas então, na 133A,
De que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que originam desse efeito. Então, queridos irmãos, a nossa evolução é contínua. Encarnar, reencarnar é uma bênção. A evolução nossa é contínua. A cada experiência a alma se aprimora e se fortalece, expandindo o seu conhecimento e suas virtudes. E quem vai junto com nós nessa caminhada? A prece. A prece é um importante instrumento para a evolução espiritual. Ela atua como um canal de comunicação com o plano espiritual, permitindo a conexão com planos superiores e auxílio dos espíritos protetores. Através da prece, nos fortalece nas boas resoluções, obter auxílio em momentos de dificuldade e promover seu crescimento moral e espiritual. Estarmos hoje aqui na casa de oração, nós todos estamos em prece também. Prece para que nós possamos, a cada dia, devagarinho, sempre vai se dar nossa evolução. Nunca nos desesperarmos, buscarmos sempre no Evangelho de Jesus, no seu exemplo de paciência e tolerância, a confiança da superação das nossas dificuldades. Porque nascer, morrer, renascer é um processo contínuo e que cada vez que nós possamos voltar à pátria espiritual, levar consigo boas resoluções. Eu convido os médiuns passistas, então, para dar prosseguimento aos nossos trabalhos. E todos nós que possamos continuar com o pensamento elevado, para que possamos sintonizar com os benfeitores espirituais da nossa casa. E dizer: gratidão, meu Deus, pela oportunidade da nossa vida. Gratidão, meu Deus, pela oportunidade de termos uma família, um lar, um trabalho. Gratidão, meu Deus, pelas provas, pelas dificuldades, porque no teu Evangelho que Jesus lindamente exemplificou, disse que nós teríamos tribulações. Então, meu Deus, te pedimos, dai-nos força, fortalece o nosso pensamento para que diante das tribulações nós encontramos a fortaleza moral de seguirmos a nossa jornada evolutiva, praticando o bem, superando o ódio, superando o rancor, superando a inveja, para que consigamos nos libertar desses males que ainda inspiram a nossa jornada aqui na Terra. Meu Deus, todos nós juntos também queremos pedir por aqueles irmãos que fracassaram, que se deixaram levar e lhes tiraram a vida. Ó Deus, ilumina todos esses irmãos suicidas, para que eles também recebam o lenitivo do amor, da paz, da serenidade, que eles possam despertar para o caminho do arrependimento e que busquem o consolo em Jesus. Agradecidos estamos, meu Deus, por esta tarde, por estas bênçãos que recebemos e que possamos, meu Deus, voltar para nossos lares e trabalhos, levar essas energias benfazejas para que seja a nossa fortaleza na nossa jornada evolutiva, buscando o nosso crescimento espiritual e intelectual. Gratidão, meu Deus, por tudo, e que assim seja. E nós agradecemos a presença de todos.